sejam todos bem-vindos ao Mascarim Podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E a nossa convidada de hoje, ela é mentora, ela é palestrante, ela é escritora, ela fala de corpo, fala de silêncio, fala de posicionamento e hoje eu tenho o prazer de receber Simone Primo. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz com esse convite de estar aqui hoje participando do Mascarim Podcast. Ai, Obrigada. o prazer é todo nosso, né, gente? E nós queremos conhecer a Simone. Gente, essa mulher, ela faz inúmeras coisas, tem muita novidade, ela escreve livro, ela tem ações sociais incríveis. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai perguntar para ela hoje. Simone, antes de nós começarmos a falar de todas essas atividades que você faz, a gente quer conhecer um pouquinho da Simone Primo. Quem é Simone Primo, a sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Antes de começar, eu quero dar um mimo para você. Eu Hã. preparei com todo carinho. Ai, meu Deus, muito obrigada. Olha, gente, que coisa mais fofa. Olá. Nossa, obrigada. Eu sou Simone Primo, baiana, nasci em Salvador. Depois fiz faculdade no Rio de Janeiro e depois mudei para São Paulo. Em São Paulo eu fiz pós-graduação. Conheci meu marido, casamos e acabamos mudando para Marília. Sou formada em fisioterapia e a fisioterapia me ensinou que o corpo fala. Olha só. E nessa trajetória, acabei me especializando em linguagem corporal e em educação pela PUC de São Paulo. Vim para Marília e aqui em Marília eu comecei a fazer parte de um grupo que chama Viva e Deixe Viver, que é uma associação que conta histórias para crianças hospitalizadas. Eu sou contadora de histórias profissional e quando cheguei aqui, ingressei nesse grupo e comecei a participar. Lá você tem 2 funções, ou você conta nos hospitais, ou você é fazedora, que é o meu caso, eu sou fazedora. Eu não vou aos hospitais contar. Eu treino as pessoas para irem aos hospitais contar histórias. E a sua voz, ela impactava nesse trabalho? Como que era? Sim, porque eu ia treinando as meninas para isso, as meninas e aí os meninos também, para que eles pudessem estar dentro daquele ambiente hospitalar, que não é como contar histórias numa escola. É um ambiente Entendi. diferente, que tem uma particularidade. É um dos únicos momentos que a criança pode dizer não. Não quero ouvir história, porque ela não pode falar Sério? que não quer o remédio, ela não pode falar que não quer fazer o exame, ela não pode falar não. Mas para a história, ela tem esse direito, falar não quero. E eu imagino que esse trabalho deve transformar vidas, né, gente? Porque quando a pessoa está num hospital, ela está mais fragilizada, mais carente, precisando de um abraço, de um sorriso. E aí você ter pessoas que vão até o hospital contar histórias para essas crianças, eu imagino que assim faz diferença na vida delas e na vida de vocês também, Ah, né? com certeza. A gente ganha mais do que as crianças que estão lá. É um sorriso, é um É, abraço. e a gente consegue fazer uma mágica, a gente tira ela daquele contexto, naqueles momentos, e leva ela para voar para outro lugar. Então, naquele momento ela não é doente, naquele Não momento ela lembra não que tem dor. nada disso. Inclusive, a Viva e Deixa Viver tem pesquisas mostrando como diminui a dor naquele momento que está ali contando história. Impacta não só a criança, mas os familiares e os profissionais que estão ao redor. Olha que incrível, gente. E para isso, você precisou se capacitar, você precisou fazer cursos, passou por mentorias, como que foi? A Viva você passa por uma capacitação, até porque como é um ambiente hospitalar, você tem que ter algumas regras, como a lavagem de mãos, a não perguntação excessiva, não pode ficar perguntando: "O que foi? O que é que ele tem?". A gente não está ali, a gente não é médico, não é enfermeiro, a gente está ali como contador de histórias. Então tem uma capacitação para você estar ali. E
aprender a contar a história ou ler, também é excelente. E há uma pessoa, um livro, algo que, assim, te tocou para você desenvolver essa questão da voz, essa questão do falar. Teve alguma coisa que impactou na sua decisão? Ah, teve. V muitas coisas. Primeiro que eu fui uma criança que falei tarde, acredite se quiser. Eu fui falar lá para os 3 anos, porque eu não era muito estimulada. Depois hoje estou melhor a falar, abri, comecei a falar muito, achei interessante quando eu aprendi a falar. E depois, quando eu fui crescendo, eu entendi, ai, o impacto que tinha uma frase, um não, um sim, um eu quero, um eu não quero, na criança se relacionando com outra criança e com um adulto. Aí falei: aí tem coisa". Quando eu cresci, eu às vezes não queria dizer assim um não. "Não", aí eu falava, aí a pessoa não me levava a sério, porque eu falava um não sorrindo, querendo ser agradável. Eu aprendi na prática que às vezes tem que ser não, para o outro entender Sim, sim, realmente. não, não, né. Isso, e o corpo fala, se eu falo: "Ah, tá fazendo tipo". Não condiz Não condiz, exatamente. Saí de Salvador para o Rio de Janeiro, fiz uma faculdade, virei professora universitária em São Paulo, com sotaque baiano e um pouco carioca. "Professora, eu não entendi nada", eu disse: "Ai", com regionalismos. O Brasil inteiro fala português, mas há regionalismos em cada canto. Fui me educando quanto a isso. Eu falei: "Eu preciso aprender a me comunicar melhor. com essas pessoas dessa Eu região. preciso que eles me entendam", até porque a minha profissão é uma profissão da saúde, não dá para cometer erros, porque a pessoa não entendeu. E aí eu li num livro o seguinte: quando você é bom numa coisa, você, por exemplo, você é bom em matemática, você tira 7 e eu tiro 2. Se nós nos empenharmos, você vai chegar a 10. Você aumenta de 2 a 3 pontos, você chega a 10 e eu chego a 5. Aí eu falei: "Ah, entendi, então eu vou me dedicar naquilo que eu sou boa". Eu sou boa falante, mas eu não tenho as técnicas. Eu digo: "Pois eu quero atingir a excelência". E aí eu comecei a estudar. E aí que você descobriu a comunicação autêntica, foi isso? É, porque o que é que acontece? Eu tenho várias mentoradas que elas passaram por cursos de oratória e não resolveu o problema. Por quê? Porque quiseram encaixotar. "Ai, tem que falar assim, tem que virar assim". A pessoa fala: "Mas aí não sou eu". Eu falei: "Mas não precisa. Você tem que ser você. Esse é o diferencial". Já pensou se você quisesse imitar a Hebe Camargo? Era só mais uma na fila do pão, imitando a Hebe. Agora, quando você é você, aí é a mascarim, não tem outra pessoa que E vai. aí na comunicação, Simone, eu vejo, assim, que inclui muitas coisas, né. Muitas. Os nossos braços, a nossa posição, o nosso tom de voz, se ele é Isso. alto, se ele não passa confiança. Fala um pouquinho pra gente, para quem está nos ouvindo, que quer ser um palestrante, que quer ser um mentor, como que ele tem que desenvolver isso? A minha mentoria, ela tem um tripé, que eu chamo de CID, porque como eu vim da saúde, o CID é o Código Internacional da Doença. Na mentoria, a comunicação não é consciência, intencionalidade e disciplina. Primeiro eu preciso saber, a minha voz é muito baixinha, olha só aquela pessoa esganiçada, eu tenho que tomar consciência. Eu falo devagar, eu falo rápido, ninguém entende. Então, consciência. Eu tenho vícios de linguagem, eu falo né, tá, tipo, aí, quando eu tomo consciência, eu começo a entender como eu me comunico. E aí eu vou ajustar o meu corpo. Eu falo assim: "Ai, eu tô tão feliz de estar nesse podcast hoje". Alguém ia acreditar? Não vai passar mais, né. Jamais, É. não é? Então o corpo, como eu falei que eu falava: "Quero", a pessoa falava: "Ah, quer sim". Então tem que estar estruturado, tem que estar harmônico. É aquela, igual aquela música, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É isso, para se comunicar é isso.
O que você quer falar? Qual o seu objetivo quando você vai falar com alguém? Você quer que ele aprenda algo novo? Você quer mostrar uma coisa nova para ela? Você quer que ele mude de ideia? Qual o seu objetivo? A gente tem que ter clareza. Eu brinco que mentoria de comunicação não é só para quem quer palestrar. Para você decidir se vai ter ou não vai ter uva passa no arroz do Natal, tem que se Tem que se comunicar. expressar. Porque você fala assim: "Ah, tanto faz". Não é verdade, porque tem gente que gosta e gente que não gosta. Ah, o que você quiser. Pois é. Mas aí não é verdade que você vai na pizzaria, você não diz: "Traga a pizza que você quiser para o garçom", você escolhe. Sim, E aí a gente precisa dessa autocomunicação comigo. O que é que eu quero? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? Quais são os meus valores? Do que é que eu não abro mão? aprender a falar o que eu quero para minha vida. Até porque o corpo fala o que a boca cala. E ele sente também, né. Eu sou prova viva disso. Eu estava falando que eu tive um câncer ano passado. O câncer não vem do nada, as doenças não vêm do nada, elas têm um processo que elas vão se desenvolvendo, o corpo vai falando, então assim: "A dor, eu tenho uma dor, essa dor horrorosa", a dor é sua amiga, ela está te Te dando sinalizando sinais. que algo ali não está bom. Então quando eu tive esse câncer eu falei: "Meu Deus do céu". Que é que eu não respondi nesta comunicação? Porque toda comunicação, ela tem ruídos, que pode ser o ruído físico, alguém fazendo barulho, um carro que passou, um helicóptero. Tem um ruído fisiológico. "Tô cansada, tô com fome". Você já viu quando você tá com fome, você não entende direito? Tá cansada também, fala o quê? Entendi. Tem o emocional, tô triste ou tô alegre, tudo isso interfere. E tem um ruído semântico, que é aquela pessoa que fala o economês, o advoguês, o médico que fala: "Gente, não entendi nada do Fala que ele falou". importante. É, que é eu chamo de síndrome de Odorico Paraguaçu, já entreguei a idade, ó. É, isso aí faz tempo, gente. A pessoa que enrola, enrola, enrola E e não não fala fala nada, nada. é. E assim, Simone, você acredita essa questão que você trouxe aí da sua doença, você acredita você conhecendo que nós temos que nos expressar, que nós temos que falar o que pensamos e que sentimos, você acredita que isso teve a ver com a sua doença diretamente? Algo que você carregou, que você guardou, ou que você não resolveu na sua infância, na sua adolescência, como que você viu isso? Eu acredito piamente que é conectado às doenças psicossomáticas. Lógico, hoje a ciência sabe que tem a parte genética, mas tem a parte epigenética, que é o ambiente que você vive, que são as coisas que você vive, é o que você come, são as relações que você tem com as pessoas. Eu sempre digo, a comunicação é a cola do relacionamento. Então, há situações na nossa vida, quando a gente é mais jovem, você não tem maturidade, você não tem conhecimento, a gente fala, né, engolir sapo. Só que tem uma hora que você vai para a síndrome do brejo, você comeu sapo demais, não dá mais. Tá na hora de começar a tirar. O corpo fala: "Ó, vamos dar um jeito nisso". Não é que: "Ai, o corpo me fez um câncer", não. Ele falou: "Ó, vamos parar". Toda vez que você fica doente, é o corpo falando: "Para, vamos organizar alguma coisa que está precisando e vamos recomeçar". Então, todo dia é dia de recomeçar. As pessoas não acreditam que eu tive um câncer ano passado. Nossa, tá Eu fiz recente cirurgia, então. eu fiz quimioterapia e não foi nada fácil, não foi, foi muito difícil, eu realmente achei que eu ia morrer, mas você vê como Deus é tão maravilhoso. Que incrível, né. É incrível. Por quê? Porque também tem a questão, lembra que eu falei que a primeira coisa é a consciência, é a mentalidade. Falar: "Ai, eu não sei falar em público. Ai, eu não gosto, ai, eu não", então parou com isso. Você vai dizer assim: "Isso é novo e eu posso aprender". Olha como é diferente Sim. para o Mas cérebro. eu vejo, Simone, que tem pessoas que não gostam de falar em público, porque elas têm medo de serem julgadas. Ah, um monte. Faz sentido Faz isso? sentido, mas deixa eu contar uma coisa para você, esse medo é comum. Esse medo tá lá no seu cérebro reptiliano. Vem do tempo das cavernas, quando o ser humano entendia que andar em grupo era a maior chance de sobrevivência. E quando tinham olhos à espreita, podia ser perigo.
Então, embora a gente já tenha avançado muito, quando eu estou de frente a uma plateia, o meu cérebro reptiliano fala: "Perigo, perigo, perigo, perigo". Gente, a Fernanda Montenegro falou que até hoje ela sente borboletas no estômago quando ela vai falar em público. Olha só. Então, esse medo, ele faz parte. O que é que muda, Simone? O meu preparo. Eu já sei, por exemplo, eu sei que vai chover. Eu vou botar uma capa, eu vou botar um guarda-chuva, eu vou botar uma galocha e vou para a chuva, pronto. Então, eu já sei que eu tenho medo, eu vou fazer minhas mentalizações, minhas respirações, meus exercícios vocais, meus exercícios corporais. Pronto. Já vai diminuir aquele estresse, eu vou diminuir o A cortisol, respiração, né, fundamental. Não tem como falar em público sem treinar a a respiração. respiração. Primeiro para poder falar as frases, senão eu engasgo, eu não consigo finalizar, ficar parecendo que estou numa maratona, não pode, tem que respirar, puxa o ar, a gente só fala na expiração, ninguém fala puxando o ar, impossível. E fora que respirar vai ó, até eu embolei, ó. Oxigenar o cérebro. Isso. Aí você diz para o seu cérebro: "Está tudo bem, vamos continuar". "Ai, Simone, mas é porque eu sou tímida". Não quer dizer nada. A pessoa ser tímida não quer dizer que ela é uma má palestrante, e a pessoa ser extrovertida quer dizer que ela é uma boa palestrante. Não é. A Amy Cuddy, que é aquela psicóloga americana que escreveu o livro O Poder da Presença, é tímida. E a palestra dela é uma das mais vistas no TEDx. Olha só. Eu nunca fui tímida. Na hora que Deus fez, eu não fui para essa fila, Você pulei. pulou ela, né, Simone? Porém, eu não era uma boa palestrante. Por quê? Porque eu tinha vários assuntos, eu abria várias frentes e eu não fechava nada. É, eu acho que quando a pessoa entende que ela precisa desse treinamento, desse posicionamento, de treinar essas técnicas, Isso, e eu até imagino que as suas mentoradas, elas levam isso para você. sim, Quais são as fragilidades dela? sim, É assim que funciona? Por exemplo, eu vou procurar você, eu vou dizer dos meus medos, do que eu não gosto de fazer, ou que eu não consigo dizer um não para as pessoas. é. É dessa forma? É, geralmente a gente faz uma avaliação, porque tem coisas que as pessoas nem sabem. Por exemplo, tem gente que não sabe que tem vício de linguagem, tem gente que não sabe que tem vício corporal, tem gente que fica assim, nos Jogando cabelos. cabelo, né. Eu tive uma mentorada que eu falei para ela: "Vamos parar". Ela falou: "Ah, mas é só quando eu tô no vídeo". Eu falei: "Então vamos prender o cabelo". Vamos nos policiar aí então. Porque isso é um ruído na comunicação. Tem gente que tem aquela característica que a gente brinca que é italiana, que fala com essa, vamos aí, bate no microfone, bate no negócio, bate no é um ruído. Então, os gestos, eles têm que vir casados. Então, vou falar uma coisa: "Vamos subir", agora, se eu falar: "Vamos subir", tá errado, E a expressão corporal, ela vem muito de encontro a isso, né. completamente, porque eu sempre brinco assim, ó, não existe você nunca encontrou na rua uma emoção andando sozinha, você nunca encontrou uma tristeza sozinho, uma raiva sozinho, ela está num corpo, e esse corpo é que vai comunicar. Quer ver um exemplo clássico? Se eu falar assim: "Simone chegou". Chegou! A frase é a mesma, mas meu corpo mostrou coisas completamente diferentes. E muitas vezes essa forma que a gente nos expressa pode, assim, causar uma situação não tão boa, né, Muitas pode vezes. não gerar uma empatia com quem nós vamos nos relacionar. É Exatamente. isso, né? Perfeitamente. O Marshall, que escreveu Comunicação Não Violenta, ele fala o seguinte: uma má comunicação, por causa de uma má comunicação, você pode perder dinheiro, oportunidades, relacionamentos, inclusive a vida. Fala: "Ai, que exagero!". Não é exagero. Ele dá um exemplo no livro de uma moça que ela trabalhava numa clínica de adictos, para pessoas viciadas em drogas lá nos Estados Unidos. E lá a pessoa pode ir voluntariamente até essa clínica e falar: "Quero me internar".
E esse rapaz já tinha passado por 4 clínicas que não tinham vaga. E a moça estava lá. Ele entrou já alucinado e falou assim: "Eu quero uma vaga". Ela olhou no sistema, não tinha. E ela viu que o moço estava. Ela lembrou que ela tinha feito um curso de comunicação, que a mãe dela falou assim para ela, que ela fala assim: "Mas", a mãe dela falou: "Quando você falar mais, eu tenho vontade de socar vo". Ela falou: "Se eu falar mais, esse moço me mata". Ela ia falar assim: "Mas", ela falou: "Não tem vaga, e eu irei procurar um lugar para você ir". E aí, eu esqueci de um detalhe que assim, que ele já encostou nela com a faca. Ela disse: "Eu vou procurar um lugar", e isso literalmente salvou a vida dela. Olha. Então, é preciso treinar a comunicação. E aí tem os gestos também, né, a pessoa que fica muito E assim, mexe no ou que nariz, fica muito assim, tem tudo tem isso, tudo né. isso. Mas você sabe que isso é cinésica, é o estudo dos movimentos. Só que as pessoas falam, a gente vai ver assim, ó, na internet, cruzou o braço, ela não quer falar com você. Na verdade, às vezes não, às vezes pode, a gente tem que ver o contexto. Tudo você vai ter que analisar O o todo, o conjunto. conjunto da obra. O Sim. Pierre Weil escreveu aquele livro O Corpo Fala. E ele fala que a gente tem dentro de nós 4 animais. O boi, que é aqui a parte do intestino, pernas, que tem a ver com o quê? Com a sobrevivência. É comer, dormir e copular. Nós temos o leão, que é nessa parte do peito, que é a emoção. O leão, ele é o amor, mas ele também é a raiva, né, a agressividade. E tem a águia, que está ligada com a espiritualidade e com a intelectualidade, Sabedoria, a né. sabedoria. Acima disso tudo, lá na cabecinha da águia, tem a serpente, que representa a energia circulando entre esses 3 animais que nos habita. Só que às vezes, o que é que acontece? A gente tem que ter esses animais equilibrados, e nem sempre é assim. Por exemplo, olha essa mesa linda, esse bolo maravilhoso, esse croissant, esses doces, esse aqui de certeza que é um pistache divino. Divino. E aí, a minha águia vai falar assim: "Você está de dieta". Tá bom. Aí o meu boi fala assim: "Ai, mas isso aqui é igualzinho que a vovó fazia". O meu boi vai falar: "Tô com fome". Ou seja, cada um Vai reagir de de uma uma forma. forma. E é muito legal porque o corpo, ele fala. Então, às vezes, o que é que acontece? É claro que eu vou fazer aqui exagerado, mas no dia a dia, quando você começar a refinar o seu olhar, você vai ver. Eu posso levantar? Então, eu faço assim: eu tô aqui em pé, aí você fala assim: "Você quer um bolo?" Aí eu falo: "Não". Eu projetei a barriga para frente, porque na verdade o meu boi quer, mas a minha águia falou não. Não. Então a águia foi para trás e o boi falou: "Não, mas eu quero". O Falou e se expressou de outra forma. o corpo fala muito. Então quando a gente começa a observar o corpo, e o legal não é você ficar colocando tarjetinha no outro, é você se perceber, fala: "Gente, eu falei que eu não queria o bolo, mas meu corpo falou que ele quer, ele quer sim". E nesses workshops, Simone, como que funciona? Como que você leva isso para as pessoas? Nesses workshops a gente faz uma introdução de perceber o próprio corpo, perceber como é que está o seu boi, como é que está o seu leão, como é que está a sua águia, a serpente. Eles estão harmônicos? Eles estão em sintonia ou está cada um Falando de um falando jeito qualquer ali, coisa? Porque o homem, o Pierre Rivail chama o homem consciente, é aquele em que os 3 estão em em harmonia. harmonia, e essa energia está circulando, porque às vezes a gente está com o boi exausto, você precisa dormir, mas a águia fala: "Agora não, agora nós vamos até o Agora nós vamos fim". trabalhar. Aí o leão fala: "Ah, eu queria tanto dar um abraço no meu marido, no meu filho". "Não, agora não é hora". E aí fica a gente, aí tem um monte de gente infeliz, deprimida, ansiosa, estressada, e isso bioquimicamente nos adoece. Porque não está prestando atenção no seu próprio corpo, Exatamente. né. Mas é treino.
E eu imagino que o treino também vem na respiração, Sim, no silêncio, na pausa, tudo isso está envolvido, né? tudo isso está envolvido. Por exemplo, o Barack Obama, a gente olhando, a gente tem alguns ícones de oratória que a gente segue. O Jobs, o Barack, a Oprah Winfrey. E o Barack, ele tem uma característica que é bem famosa, que são as pausas. E ele tem a pausa estratégica no lugar certinho. Então, o silêncio, tanto na fala como no nosso dia a dia, se você parar assim, ó, e juntar as mãos, faça isso com a gente, ó, alguns segundos. Respire. Você percebe que muda o ambiente? Sim. Você reprograma ele, né? Imediatamente. 2 minutos, a MCUD provou que 2 minutos são suficientes para você mudar a sua bioquímica. Ela dava aula lá, ela percebeu que os alunos mais acanhados, eles levantavam a mão assim. Só que o curso que eles faziam necessitava que eles se posicionassem, que eles Vão falassem. Ela ser falou: mais expansivos. "Minta até você ser aquilo". Então, assim, eu não sou extrovertida, eu sou. Finjo que sou até ser. Então, se você começa a ter posições de poder, que é o que ela fala, aquela posição da Mulher Maravilha, Uhum. botar a mão assim, tem até o povo que bota o pé na mesa, que ocupa mais espaço. Isso muda a sua bioquímica, você começa a ser mais Se autoconfiante, reprograma. se reprograma. E falando também você se reprograma. Eu falo muito bem, mas quando eu não falo, minta. Fala, ou você, às vezes o cérebro é tão, a mente é tão tinhosa, você diz assim: "Estou em processo de aprendizagem para ser uma excelente oradora". Ele não pode te contradizer, porque você está em Você processo. diz. Estou em processo, cada vez eu estou indo melhor. E eu vejo que toda vez que nós afirmamos o que nós queremos ser, às vezes a gente ainda não é, que é o que você disse, mas nós queremos ser, eu mando essa mensagem para o meu cérebro para que ele vá se empoderando disso, né? Exatamente. O cérebro, ele é um excelente executor. Então, se eu digo assim: "Ai, eu não sei falar em público", fala: "Oba, não sabe. Vamos lá, gente, não sabe. Toda vez que ela tiver que falar, faz ela suar, tremer, gaguejar". Agora, se eu digo: "Eu sou excelente", ele fala: "Gente, excelente. Postura, vamos lá, vamos a Respiração testosterona nela, baixa o cortisol para ela não ficar nervosa". e pronto, né? Pronto. Ele vai, eu digo que o nosso cérebro é a nossa lâmpada do Aladim. E ele Nossa vai nos mente, obedecer, né? não é o cérebro, né, que é a estrutura, é a mente, e vai obedecer E a comunicação, você acha que hoje ela interfere muito nos relacionamentos pessoais? em tudo, 100%. Por exemplo, um exemplo fácil, a pessoa fala assim para o marido, ele deixou o copo lá, a mulher pegou o copo, voltou para lá. Ele passou aqui, falou: "Mas cadê? Eu não tinha deixado o copo aqui". "Ah, é que eu achei que", não, a gente não tem que achar nada, a gente tem que perguntar. A pessoa está atrapalhada, quer fazer um monte de coisa. "Ai, vou ajudar, vou tirar o livro daqui". O livro era um papel que ele ia levar para a reunião, você tirou, ele perdeu de vista. Pergunte: "Como eu posso contribuir? Como eu posso te ajudar?". Às vezes ele fala assim: "Tira o carro da garagem". "Ai, mas eu só queria ajudar, ainda foi grosso comigo". Criatura, pergunte, Nós mulheres temos o hábito de, às vezes, né, querer que os nossos maridos, filhos adivinhe. então, assim, não vamos esperar, vamos verbalizar o que nós queremos, né. Gente, verbalizar e fazer o que eu chamo de rebobinar a fita, ou seja, a checagem. Então, por exemplo, eu falar assim: "Você quer um pedaço de bolo?". A pessoa fala: "Não". "Você não quer mesmo um pedaço de bolo?". "Chequei, não quero". Ou então eu expliquei alguma coisa: "Eu quero que você vá à farmácia, compre pão no mercado, não sei o que lá". Aí vou embora. "Não, você pode dizer o que eu pedi para ver se eu lembrei", não, você não fala assim: "Pra ver se você sabe", porque a pessoa fica irritada, não sou burra, gente. "Pra ver se eu falei tudo?". Aí a pessoa repete, você tem a chance de corrigir. Fala: "Ah, esqueci, Exatamente. ai, aquilo outro". A checagem, gente, evita Importante. problemas gravíssimos, porque ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinha, só que uma pedrinha hoje, uma pedrinha amanhã, uma pedrinha depois de amanhã, ó, sabe o efeito bola de neve?
É isso. E assim, na sua trajetória, antes de você se tornar essa expert aí de leitura, de posicionamento, teve algum fato curioso que você passou por não ter uma boa comunicação? Ai, meu Deus. Traz pra gente aí essa curiosidade. Vou contar 2 horrorosos, para que vocês não passem por isso. Primeiro, eu cheguei num lugar, aí as pessoas falaram assim: "Ah, você tá namorando fulano?" Eu falei: "Não", mas ele falou que você estava. Eu digo: "Eu? Por quê?" Porque eu não disse ele assim, não, com todas as letras, com caras e bocas que eu devia ter dito. E aí ficou parecendo que eu estava namorando uma pessoa que eu não estava namorando. Segundo, Faltou comunicação. faltou total, total. Então, se eu melhorei, você também melhora. E outro, eu encontrei uma pessoa numa festa, e eu sabia que essa pessoa estava tentando engravidar. Aí encontrei a pessoa assim, com vestido largo, mais gordinha. Ah, ela falou: "Não". Era alguma, agora eu nem lembro o que é que era, mas era um negócio que a barriga dela tinha aumentado, estava parecendo que estava com 6, 7 meses de gestação. Gente, é horrível. Você não sabe onde enfia a cara. Você não sabe quem ficou mais constrangido, né, se foi a pessoa ou se é a gente, né. Eu, com certeza, porque foi horrível, isso é horrível. Então, a gente, se a gente não tem essa clareza, a gente comete esses lapsos e é Sim. horroroso, é horroroso. E já teve formas, assim, que você precisou se reconectar com a sua essência, com o seu silêncio, como que você agiu? Teve, né, bem agora recentemente. Então eu fiquei muito, eh, conectada com Deus mesmo, sim, porque ele é o meu tudo, com os amigos e com os familiares que estavam ali. Vou contar um segredo, gente, olha, não é porque é da sua família que a pessoa está ali do seu lado. Umas vezes porque não pode e outras vezes porque não quer. Então, abra os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração para pessoas que estão disponíveis para te dar a mão no momento que você precisa, porque às vezes você encasqueta que você quer fulano, e fulano não pode. E às vezes cicrano tá aqui falando: "Eu te dou a mão", e você não quer, fala: "Ai, não quero, eu quero que fulano venha". Vamos acordar para a vida. Então, eu me reconectei, porque eu não tinha nem força nem para falar. Então eu ficava quieta, quieta, não via TV, nada. Nem conseguia ouvir, assim, o pessoal: "Ah, ouve um negócio", não dava para ouvir nada, eu só ficava quieta mesmo. E aí raciocinando, pensando aí vinha uma musiquinha assim na minha ouvida: "Não chore, esse mal não é para morte, levanta, muita gente que te ama". E aí eu realmente me senti muito, muito, muito amada. Eu ia fazer quimioterapia, tinha dia que tinha gente que brigava para saber quem ia comigo. Olha Então só, isso não tem preço. E eu vou te falar, isso cura mais do que a químio, entendi. muito mais, muito mais. E Simone, como que é, assim, alinhar as expectativas com o mundo externo? Às vezes até mesmo com as redes sociais ou com o julgamento das pessoas, como que funciona isso para você? Primeira coisa, seja você. Não dá para eu alinhar as minhas expectativas com o outro, porque eu não tenho esse poder na vida do outro, eu não tenho como entrar na mente do outro, eu não tenho como fazer com que o outro goste ou não goste de mim. Cada um de nós tem a sua própria tribo. O que é que eu digo? Você tem um assunto para falar, você quer compartilhar com outro, talvez você vá ter uma multidão de haters, sabe aquele povo que te odeia, falando bobagem? Ignore, ignore, porque você vai ter também uma conjunção de pessoas que só vão se conectar a você. Eu posso falar a mesma coisa, mas a conexão delas é com você. Então não deixe de falar por causa de A, de B, de C. Fale, coloque a sua voz no mundo. Uma das coisas que eu mais gosto é o seguinte: Pierre Weil, quando ele escreveu, falando sobre comunicação, é para solidificar a paz no mundo. Então, aquilo que você carrega dentro de você vai contribuir para a paz, porque há pessoas que precisam demais.
Mas Simone, eu sei pouco, tem gente que não sabe nada, o seu pouco pode mudar a vida de alguém. Perfeito, Simone. E fala um pouquinho pra gente, eu vi que você tem aí uma preciosidade, que você escreveu um livro. Tem um livro. Fala um pouquinho dele para nós. Ó, Minhas prediletas de Nasrudim, minhas histórias prediletas de Nasrudim. Nasrudim é um personagem persa do sufismo, que é uma corrente do islamismo que acredita que para encontrar Deus não precisa de padre, pastor, rabi, nem nada, precisa só você se conectar com a natureza, com as artes, e Nasrudim fazia parte desse grupo. Mas ele era, assim, diferente, ele era, alegre, fazia piada. E um dia, ele estava na aula, fez uma piada, o professor ficou bravo, falou: "A partir de hoje você vai ser conhecido como Nasrudim, o idiota, o burro, o bobo". Só que quando Deus faz as coisas, até aquilo que era para ser contra você, vira a Por favor. favor. E as histórias de Nasrudim são histórias engraçadas, são tipo como piadas, só que elas têm um ensinamento De uma forma profundo. mais leve, mas com ensinamento Exatamente, profundo. muito profundo, tanto que eles dizem que quando você ouve contos de Nasrudim, você deve ouvir 7. E aí quando você ouve 7 contos, você tem uma baraca. O que é uma baraca? É uma bênção. Você tem uma "Opa, eureka, entendi". Você vai entender coisas que talvez, se eu explicasse ali com a raiz quadrada, você não entendesse, como história, você entende. Perfeito. Quero ler depois o seu livro, quero entender essas histórias. Ah, ela é maravilhosa. Ó, eu posso contar uma que elas são curtas. Vou contar uma para você que se chama Incêndio. Nasrudim estava no mercado, fazendo negócios, vendendo, comprando, quando chegaram correndo. "Mulá, mulá, a sua casa está pegando fogo, corre!" E ele correu, ele ficou horrorizado, era fogo para todo lado. A mulher, os filhos, os livros sagrados, os tesouros, a sogra, tudo dentro da casa. O mulá não sabia o que fazer, porque não dava para entrar. De repente apareceu um gênio da lâmpada e disse para o Nasrudim: "Vou te dar o direito de escolher algo para retirar da casa, mas apenas uma coisa". As pessoas começaram a gritar: "Tira a mulher, tira os filhos, tira a sogra, tira os livros sagrados". E o mulá em silêncio, parado, refletindo. E então ele disse: "Já sei". Todo mundo fez silêncio. Ele disse: "Eu já sei o que o senhor pode tirar de lá de dentro". E o gênio falou: "Peça". Ele falou: "O fogo". Muito bem, Ele é nossa, é maravilhoso. incrível, incrível. E fala um pouquinho pra gente, agora que a gente está caminhando para o nosso final, da ação social que você faz parte. Conta um pouquinho pra gente como que funciona, se as pessoas podem ajudar também. Ah, podem ajudar demais. Você entra no site Viva e Deixe Viver. Lá você vai ter todas as informações. Você pode se voluntariar e contar histórias, você pode contribuir financeiramente, você pode dar like nas lives que acontecem no Viva, tudo isso vai contribuir, porque é uma ONG. Não é uma ONG, porque juridicamente é outro nome, mas é como se fosse uma ONG. E aqui em Marília, a gente não só conta para crianças hospitalizadas, a gente conta no materno-infantil, no hemocentro, no lar de idosos, acabou se espalhando, porque era tão bom, fazia tão bem. Então, viva e deixe viver. A gente quer levar cultura, saúde e bem-estar para as pessoas em situação de não tão boa saúde assim, quer seja no hospital, no lar de idosos, no hemocentro. Venha contribuir com a gente, venha participar do Viva e Deixe Viver. Parabéns, esse trabalho eu não te conhecia, mas assim, já ouvi falar da sua história e assim, gente, incrível ver pessoas do bem como a Simone, pessoas que ela transforma vidas, que ela leva esse conhecimento dela. Eu imagino que muitas pessoas te procuram até para quebrar os medos dela, né? Sim.
Sim. Então, assim, isso é formidável, porque muitas pessoas, às vezes, não decolam, não se transformam na vida por conta do medo, né, Exatamente. ou pela maneira que ela se expressa ou que ela não se expressa. Exatamente. Então, assim, é formidável alguém que tem esse trabalho e que desenvolve. Parabéns, tá? Que a gente possa ter mais pessoas no mundo que olhem para o próximo com esse carinho, com esse desejo de ajudar. Só um adendo, o Valdir Simino, que é o idealizador da Viva e Deixe Viver, procure, apoie. A sua voz, o seu apoio pode mudar vidas. Depois nós vamos deixar o contato, se tiver o site, o Tem, Instagram, vamos deixar as redes sociais, para quem puder estar colaborando, né, Simone? exatamente. As crianças agradecem. Ai, que ótimo. Muito obrigada, Andréia. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua história de vida, pelo carinho que você tem com tudo que você faz, que você se dedica. É muito importante pessoas especiais, próximas a nós e trazendo todo esse aprendizado. Sucesso e obrigada. Obrigada a você. Gente, mais um episódio do Mascarim Podcast. Hoje ouvindo essa história maravilhosa, transformadora. E você que ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Nossos apoiadores da noite, Hashimitsu, Ateliê de Delícia. Olha essa mesa, gente. Cada coisa maravilhosa. Se você ainda não foi na Hashimitsu, procure lá a loja, fica ali no Taquemal e aproveite essas maravilhas. Carmen Stephans, ali na Esmeralda, com a Simone, roupas maravilhosas, com estilo, atendimento VIP agora, Carmen Stephans, então assim, vale a pena conhecer. A Melissan, o Salão MB, aqui no aeroporto, na Brigadeiro Eduardo Gomes, também me produz, cuida dos meus cabelos, da minha maquiagem. Um beijo, Melissan, por todo esse cuidado. E muito obrigada para você que esteve com a gente até agora. Beijos, boa noite.